Aconteceu na Casa Espírita Immanuel Cristiniano, pelo Espírito Nora. Capítulo 10. Fascinação. No entanto, Maria Souza, a médium curadora, já organizara considerável movimento. Conclamara companheiros para conversa íntima, com o objetivo de convencê-los sobre os seus propósitos. Os adversários, contudo, lhe apareciam em sonhos com propostas extravagantes, prometiam-lhe destaque, publicidade, aparecimento na mídia, garantiam-lhe verdadeiros prodígios com as suas faculdades curativas. Tendo recebido estas orientações falsas, do plano espiritual inferior, mas tomadas como verídicas pela própria médium, passava, agora, a planejar a concretização das orientações recebidas. Em pequena reunião, executada na residência de um dos companheiros igualmente fanatizados, traçaram diretrizes, ouviram os mentores, através da psicofonia, e resolveram conversar com os responsáveis pelo centro, a fim de convencê-los a autorizar as atividades cirúrgico-mediúnicas de Maria Souza. Castro e Israel, comunicados mais tarde, aceitaram o convite, dedicando toda a atenção e fraternidade possíveis. No dia marcado, compareceram os responsáveis pela casa, a médium curadora e um pequeno grupo, representando cerca de 30 pessoas partidárias das ideias da intérprete fanática. Minutos antes do início da conversação, Elvira, a substituta eventual de Júlio César, apresentou-se envolvendo de maneira intensamente da medianeira. Castro sugeriu fosse feita uma prece antes do início das atividades, a fim de buscar comunhão com os benfeitores da vida maior. Quando o respeitável presidente pronunciou as primeiras palavras, envoltas em sincera emoção, eis que o mentor da instituição se apresentou colocando-se ao lado dos representantes da casa, dando demonstração amorosa da promessa que lhes fizera sobre o concurso superior. O benfeitor, acompanhado de abnegados tarefeiros espirituais, fizeram-se visíveis para as entidades infelizes, como que lhes demonstrando que a atuação inferior estava dentro de certos limites. Quando Elvira viu os espíritos superiores, fitando-a gravemente, e verificando uma pequena parcela de suas capacidades espirituais, representadas pela intensa luz que partia deles, pensou em desistir, mas recordou-se das ameaças de Júlio César. Instantaneamente, anulou os propósitos de abortar a missão, fixando-se junto ao médium, dando prosseguimento ao plano destruidor. Os responsáveis pelo centro deram, então, respeitosamente, oportunidade da palavra a Maria Souza, que iniciou a conversa com estas colocações. Estou aqui para fazer algumas solicitações. Vocês não desconhecem a minha produção mediúnica e as orientações dos meus mentores sobre a utilização de minhas faculdades. Segundo afirmam meus guias, eu tenho uma grande missão para executar neste centro e solicito que vocês me permitam trabalhar nesta casa com a cirurgia espiritual. Já estamos nos organizando e verificamos que ficaríamos bem instalados na sala Allan Kardec. É um espaço adequado, mesmo porque, segundo informações dos meus superiores, logo estarei recebendo mensagens e receitas do próprio codificador. Já temos companheiros à disposição, inclusive financeiramente, para fazer anúncios em jornais conceituados a respeito dos grandiosos trabalhos que se vão iniciar neste centro. Nossa instituição haverá de crescer consideravelmente sob as orientações destes novos mentores. Pensem no público, na quantidade de pessoas beneficiadas, nas grandes campanhas promovidas por nós. Em pouco tempo, afirmam meus tutores espirituais, estaremos na televisão e aí, já posso ver, pesquisadores americanos, alemães, russos etc. desejando estudar minhas faculdades, o reconhecimento público, títulos de cidadão desta e daquela cidade. É claro que tudo isso eu, pessoalmente, reverterei para a doutrina espírita. Edificaremos hospitais, creches e orfanatos. Castro interrompeu respeitosamente a fala da médium alucinada, acrescentando com lucidez: minha irmã, entendemos os seus propósitos, acreditamos esteja de fato desejosa de contribuir com a obra do bem, mas desejamos lhe oferecer um tempo maior de experimentação da mediunidade, a fim de que possa se estruturar no campo doutrinário, conhecer melhor a sua faculdade, analisarmos os fenômenos com rigor. De forma que, antes de pensarmos no grande público, que tal se, reservadamente, durante um certo período, com alguns enfermos, sob segura orientação doutrinária, pudéssemos catalogar as enfermidades, verificar se a ação fluídica realmente produziu efeito, dialogar serenamente com os seus guias, verificando suas orientações. Assim, continuou o presidente, você terá a oportunidade de,
ao longo do tempo, se estruturar num trabalho discreto e despretensioso. Nesta hora, eu veio envolveu a médium, fazendo retrucar desta maneira. Mas o que é isso? Você está com medo de que eu seja considerada mais importante que a sua pessoa? Não sabe que trago grandes compromissos a realizar, que esta casa poderá ser projetada como nunca imaginamos antes. Israel, num desejo verdadeiro de orientar, não se conteve e interrompeu a expositora vaidosa com estas lúcidas orientações. Minha amiga, parece que você está mais interessada na notoriedade do que na própria doutrina espírita, cuja finalidade é promover a transformação moral das criaturas humanas. O objetivo principal do espiritismo não é curar corpos e sim almas. Poderemos, certamente, aproveitar os recursos fluídicos que Deus nos concede, em benefício dos enfermos, e não lhe faltará oportunidade para isso. Terá toda nossa atenção e dedicação, contudo, pensamos seja melhor estruturar um pouco mais as suas capacidades medianímicas por meio do estudo doutrinário e do exercício paciencioso e discreto ao longo dos anos. Você desconhece os inconvenientes da fama, o quanto os adversários espirituais podem envolver aqueles que se destacam, e se não estiver preparada para suportá-los, poderá ser a sua queda. Porque não se estrutura primeiro, trabalhando anônima e discretamente durante alguns anos. Não estamos lhe negando a oportunidade de serviço nesta área, mas estamos lhe alertando quanto à responsabilidade e à necessidade de averiguarmos até onde suas capacidades magnéticas podem beneficiar as pessoas. E sem contar, continuou Israel inspirado, que você poderá ser enquadrada no crime de prática ilegal da medicina ao desejar cortar corpos. Já pensou nisso? Assim, trabalhando discretamente, poderá verificar suas potencialidades e granjear, com trabalho verdadeiro e cristão, a simpatia dos bons espíritos. Lembre-se de que médiuns respeitáveis do nosso movimento, e que hoje se destacam pelos trabalhos de verdadeira benemerência, laboraram em silêncio durante anos, permanecendo no anonimato até que estivessem amadurecidos para assumirem tarefas maiores. A fama, minha irmã, tem afastado muitas almas do caminho reto. Você desconhece os inconvenientes que a notoriedade traz. Guarda a ideia de que ser médium é sinônimo de privilégios espirituais. A mediunidade bem equilibrada exige estudo assíduo e atuação despretensiosa. O médium, em verdade, quando dispõe de tarefas maiores, igualmente deve testemunhar na mesma proporção as informações que recebe, aplicando-as primeiramente a si. Desta maneira, antes de se lançar à busca frenética pela fama, utilizando-se de um recurso sagrado, como é a mediunidade, trabalhe interiormente, a fim de que os seus sentimentos sublimados a façam merecedora de uma assistência espiritual superior, compreendendo que, no campo mediúnico, discrição e humildade são qualidades essenciais para o êxito da tarefa. E, além disso, prosseguiu Israel de maneira calma e fraterna, não estamos interessados em projetar a nossa casa, não desejamos que nosso centro esteja lotado de pessoas procurando simplesmente fenômenos. Temos a simples pretensão de fazer vibrar entre as paredes desta instituição os ensinos de Jesus e Kardec. Para nós, o mais importante é receber fraternalmente os que nos procuram, socorrê-los quanto possível, oferecer conhecimento doutrinário, despertando as criaturas para a transformação moral. O resto é consequência deste processo bem realizado. Assim, nos preocupamos com os males morais das criaturas, oferecendo condições de que, com a ajuda do Espiritismo, se processe em cada um de nós uma autocura sob as bênçãos de Jesus. Todavia, nós lhe convidamos para continuar exercitando suas capacidades espirituais ao longo dos anos, e nos comprometemos a acompanhá-la, orientando-a, como fazemos a todos os médiuns. Continue trabalhando pacientemente nas reuniões de fluidoterapia, fazendo com simplicidade de intenção o que estiver ao seu alcance, beneficiando as criaturas com os seus melhores sentimentos. Maria Souza, admirada, perguntou: devo entender estas palavras como uma negação aos meus pedidos? Deve considerá-las, disse Israel afetuosamente, como incentivo para um dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim de que suas faculdades possam se aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta de Castro, teremos grande alegria em organizar um pequeno grupo para, durante algum tempo, lhe permitir o exercício de suas capacidades curativas, a fim de verificarmos suas condições magnéticas, analisando as orientações dos espíritos que lhe assistem, ouvindo respeitosamente quais as orientações que desejam para o trabalho com a mediunidade. O que?
retrucou Maria Souza espantada. Você acha que eu vou perder tempo com um grupo pequeno? Já estou pronta para o trabalho. Meus guias já me prepararam muito bem. Um espírito médico, de nome Dr. Júlio César, já se prontificou me conduzir por caminhos retos. Bem que ele me avisou das dificuldades. Além do mais, qualquer casa espírita iria adorar contar com alguém com as minhas capacidades espirituais. Me receberiam de braços abertos. Vocês estão desperdiçando uma extraordinária oportunidade. Nesta hora, eu vi e envolveu a médium com mais intensidade, enquanto os benfeitores espirituais irradiavam sobre os representantes do centro lucidez e bom senso. Maria Souza, quase fora de si, continuava argumentando. Se não posso trabalhar à minha maneira, então me retiro desta casa e levarei comigo muitas pessoas. Minha irmã, considerou Castro, não desejamos sua ausência. A casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever, como responsáveis por este centro, zelar pela pureza de nossa doutrina. E o Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo é prática ilegal da medicina. Aceitar os seus propósitos e infringir as leis humanas. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais, com o fim de lhe afastar deste núcleo de amor. E imprimindo nas palavras compreensão e ternura, prosseguiu. Continue conosco. Todos desejamos trabalhar e não almejamos títulos. E se você realmente tiver uma grande tarefa a desempenhar, ela naturalmente aparecerá. Era só o que faltava, interrompeu a médium. Agora, meus protetores são obsessores. Bem original, não acha? Muito bem, minha decisão está tomada. Vou me retirar desta casa hoje mesmo. Espiritualmente, Elvira gargalhava desassombradamente. Os amigos espirituais, entretanto, procuravam emanar jatos de fluidos amorosos junto a Castro e Israel, ao mesmo tempo que os protegiam dos adversários do bem. Levantando-se, Maria Souza saiu da sala com passos firmes sem se despedir dos respeitáveis tarefeiros encanados, sentindo-se intimamente insultada. Os acompanhantes da médium fanática igualmente se retiraram deixando-os sozinhos. Os nobres tarefeiros, reflexivos, porém, de consciência tranquila, conversavam entre si. Israel, disse Castro, é uma pena que isso tenha acontecido. Não se preocupe, meu amigo, sem dúvida fizemos o melhor. Isso me faz pensar que nossa casa esteja passando por provações. Vários companheiros de trabalho estão atravessando momentos difíceis, entre eles está Márcia Boaventura, nossa coordenadora do atendimento fraterno. A propósito, continuo responsável pela área doutrinária. Estava pensando em fazer uma visita para nossa irmã no desejo de levar nosso apoio. Segundo me informaram, parece que o marido a teria proibido de continuar suas tarefas. Dizem que ele se entregou a uma seita fanática. Sem dúvida, respondeu Castro, haveremos de visitá-lo em momento oportuno.